você vai aprender como fazer essas renas que eu fiz para decorar aí a mesa de Natal, mas você pode usar também para maquetes em escola, em outras coisas. Primeiro você vai precisar desse molde, que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações se você quiser fazer também. Então eu recortei assim a mais, né, para fora do molde, só para poder começar o que eu precisava fazer. Que é o seguinte, as pernas tem que ser a primeira com a terceira juntas e a segunda com a quarta juntas. Por quê? Você vai fazer 2 moldes e aí você vai posicionar um de frente para o outro e eles têm que encaixar. Então, olha só, tirei a segunda e tirei a quarta perna, dessa forma. Agora, no outro, eu tirei a primeira perna e tirei a terceira perna, assim. E aí você vai acertando, né, para ficar bem bonitinho. E quando você terminar, você posiciona um de frente para o outro para ver se eles estão encaixando. Olha, dessa forma que tem que ficar. Então, beleza, encaixou. Chegou a hora de colar no papelão. Estou usando cola branca de papel mesmo, aquelas colas escolares. E colei no papelão. Depois que secar, você recorta, aí recorta já certinho em cima da marcação da caneta. E aí você vai ter algo parecido com isso. Aí eu fui para a parte dos chifres. Para os chifres, eu colei ali com uma fita numa travessa de vidro para poder fazer a marcação com cola quente. Para não grudar, eu passei uma gota de detergente, espalhei bem. Se você não quiser usar detergente, pode ser óleo de cozinha, alguma coisa assim. E aí eu fui cobrindo com a cola quente e deixei secar. Depois de seco, é só você tirar e já vai estar assim pronto o chifre. Se você quiser, você pode recortar algum cantinho que você achou que ficou ruim. E aí eu resolvi colocar arame para poder fazer ele ficar mais resistente e conseguir ficar em pé. Então eu fiz assim, olha, eu coloquei alguns pedaços em algumas partes. E vim com um pedaço de barbante, colando ele, enrolando em volta de todo o chifre para poder ficar bem preso e esse arame não sair do lugar, tá? Então é só ir dando voltas. Você pode fazer com linha também, é só para prender ele realmente. E aí você guarda o chifre. Eu peguei pedacinhos de papelão e fui colando um por cima do outro. Você pode usar uns 7 ou 8, dependendo, vai depender muito, né, de como você quer que ele fique gordinho. E aí você cola nesse molde da rena. E lembrando que assim, a parte da cabeça eu deixei ela um pouco mais fina. Então na cabeça não coloquei 8 partes, né, coladas, coloquei menos. E aí você cola uma por cima da outra, guarda ali. Para os chifres, eu parti ele ao meio. E aí eu colei ele bem ali na pontinha. Eu subi o barbante para a cola pegar realmente na parte da cola quente. E colei ali perto da orelha, bem rente ali na parte da frente da orelha. Daí você vai ter o chifre reto, só que eu gosto que ele fique viradinho assim para frente, olha. Então o que eu fiz? O arame te permite fazer isso. Então eu torci ele para onde eu queria, para fora e para trás assim, e para frente, né? Você deixar ele reto do jeito que você cola vai ficar estranho, porque vai parecer que ele é um modelo 2D, enquanto que na verdade você quer que ele fique 3D. Então o ideal é você abrir ele mesmo assim para fora e virar ele para frente, tá? Aí quando ele tiver da posição que você quiser, você cola uma parte na outra. Você vai colar por aquela parte do gordinho de papelão que você fez, né, para construir o formato do corpinho dele. Então você cola por ali e toma cuidado para colar ele bem certinho, bem posicionado para não ficar torto. E depois, para fechar, eu fui passando a fita durex em volta para poder fazer essa parte, né, da parte da abertura poder ficar fechada. E eu também enchi ele com papel para ele poder ficar bem firme, não ficar nada molenga. Só que quando chegou na parte da barriga, eu peguei um palito de churrasco, passei cola quente e colei ali bem no meio. Por quê?
eu já estava pensando como que eu ia fazer para depois que eu colasse a massa, ele ficasse num lugar que pudesse secar sem encostar em nada. Então foi essa a ideia que eu tive. Passei cola ainda por cima do palito para ele poder ficar bem firme, que não podia soltar de jeito nenhum. E aí eu continuei fechando, né? Depois que eu fechei tudo, eu vim com papel alumínio para dar um formato nas pernas e também fazer ele ficar com essa parte da junção do tronco com a perna ficar gordinha, para poder dar um formato e ele não ficar tão reto, chapado como tava, entendeu? Então é uma visão geral para vocês verem como é que tá ficando. E a minha ideia era de enfiar assim o palito em algo que tivesse como apoiar, né? E eu coloquei uma máscara de cabelo atrás para poder fazer um peso. Se você tiver isopor, melhor ainda, um isopor grosso, que aí tu enfia o palito no isopor e ele vai ficar ali. Então essa era a minha ideia para deixar ele secando, tá? Então, agora a parte da finalização do corpo. Eu usei massa de biscuit, sovei ela bastante e fui cobrindo todo o corpo. Aí não tem mistério, é só você ir cobrindo realmente, tá? Deixa as pernas um pouquinho grossas para elas poderem dar sustentação e a ponta também, tipo no pé, tem que ficar bem retinho para ele conseguir ficar em pé depois de pronto. E aí eu molhei o dedo num copo com água, com a massa ainda molhada e fui esfregando toda a rena para tirar as imperfeições e deixar ela o mais reto possível, tá? Não precisa também deixar ela completamente lisa, mas é bom deixar o mais lisa possível. Depois que ela estava um pouquinho seca, pelo menos assim, seca ao toque, né? Seca na parte de fora, pelo menos, eu fiz o rabinho. Pro rabinho, eu fiz uma coxinha e aí eu fiz a ponta, mesmo sendo uma coxinha, eu fiz a ponta meio arredondada, né? E a base um pouquinho mais larga, posicionei ali na rena, fui apertando com o dedo e depois eu fui modelando com a esteca. O objetivo aqui é fazer esse rabinho se unir ao corpo e parecer uma coisa única, uma peça só. Se você não tiver esteca, pode fazer com cabinho de pincel que dá certo também. E aí, depois de realmente seco, eu cortei ali o palito de churrasco, porque ele não era para ficar ali, era só para a parte de deixar secar, né? E cobri a abertura ali que ficou com um pouquinho de massa e também esfreguei bastante para não ficar em alto relevo nem nada, para ele ficar bem retinho junto com o restante. E aí, como eu fiz uma cobertura um pouco fina, em algumas partes ficou aparecendo papelão por baixo e aí eu resolvi pintar de branco a rena toda para esconder qualquer imperfeição que tenha ficado. Para a base, eu usei uma tampa de uma caixa de MDF que estava sobrando aqui. Colei ela com cola quente em um EVA cinza de glitter. E aí, como eu fiz para fazer o acabamento da lateral? Eu apertei ele bem ali, bastante no cantinho da tampa de MDF e fez uma marcação. E nessa marcação, eu dei um picote ali com a tesoura e fiz a mesma coisa em todos os lados, todas as esquinas eu fiz isso. Eu acho que fica muito mais bonito você colar o EVA assim de uma forma inteira, mas tem muita gente que prefere, quando vai encapar caixas assim, colar só a parte de cima, o quadrado de cima, né, da tampa, e depois com uma tira mais fina colar a lateral. Só que eu acho que dessa forma o acabamento fica muito melhor, porque quando você cola, vai ficar tudo como se fosse uma peça única e só vai ficar os recortes ali nos cantinhos. Então, depois que você fizer em todas as partes, você vai ter algo parecido com isso. E é só passar bastante cola e subir ali o EVA, apertando bem para ele prender. Eu gosto até de virar a tampa com a parte da cola para superfície reta, né, para poder apertar bem e ficar bem presinho. E aí você vai colando e à medida que você for colando, você já vai cortando as sobras. Corta nesse sentido que eu mostrei no vídeo que vai ficar bem retinho. E olha o acabamento que perfeito. Fica só a junção ali das esquinas. Se a quina te incomodar, você pode até passar cola e jogar um pouquinho de glitter da mesma cor que ela vai sumir. Para preparar a rena, eu passei cola. Eu usei cola extra forte e joguei glitter, mas você pode usar cola branca também. E vim com um pincel em formato de leque para poder varrer
todo o excesso e deixar realmente só o que precisava para cobrir ela. Depois eu peguei os pés que encostam, né, na base, porque um vai estar dobradinho, então passei cola só em 3 pés, cola quente mesmo. Posicionei ali onde eu queria, segurei bem para ficar bem firme e colei. Eu acabei fazendo 2 renas para fazer um par, né? Achei que ficou bem bonito assim. Eu fiz uma um pouquinho maior que a outra. E eu acabei usando pedras que tinha no jardim mesmo. Pintei com uma tinta metálica, para ela ficar também no mesmo tom, né, das renas ali brancas e o chão com glitter prata, tal. Achei que ia combinar. Passei cola quente e colei em volta dos pés delas. Isso vai fazer com que também dê um pouco de sustentação. E aí a rena vai estar pronta. Você pode fazer ela prateada, dourada, da cor que você preferir, né? E pode fazer também sem glitter, apenas pintando ela com tinta marrom. Então esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Curta e se inscreva e continue acompanhando as novidades. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!